Clara sempre foi uma mulher pragmática. Ela aprendeu desde muito jovem que a vida não é feita de sonhos ou contos de fadas. Ela não foi ensinada a sonhar, mas a agir, a lutar pelo que queria. Seus pais, eles próprios de origem modesta, incutiram nele o valor do trabalho árduo e da disciplina. Foi assim que ela se forjou, construindo gradativamente sua carreira em um mundo empresarial implacável. Como diretora de uma empresa de sucesso, ela aprendeu a administrar crises, a tomar decisões sob pressão e a estar constantemente alerta. Cada dia era uma nova prova, um desafio a enfrentar, uma meta a atingir. Sonhos, emoções, tudo parecia distrações, luxos que ela não podia pagar. Ela teve sucesso onde muitos falharam, colocando a racionalidade e a eficiência acima de tudo. Ela era admirada pela capacidade de controlar o ambiente, pela aparente frieza e pela eficiência em conduzir sua equipe, sua empresa, rumo ao sucesso. Mas por trás desta máscara persistia uma questão: a que custo? Porém, naquela manhã, enquanto estava no portão do aeroporto, pronta para embarcar no avião para uma viagem que planejara cuidadosamente com Julien, seu marido, algo mudou dentro dela. De repente, seus princípios pareciam ridículos. A realidade que ela construiu cuidadosamente, a da mulher perfeita, da esposa dedicada, da profissional firme, estava desmoronando. O que ela sempre acreditou serem escolhas cuidadosamente consideradas de repente pareceram vazias, insignificantes. Ela não conseguia mais se reconhecer nesta vida onde cada movimento era uma estratégia, cada palavra, um cálculo. Ela havia cancelado os ingressos, sem pensar, sem explicação. Foi um gesto impulsivo, talvez impensado, mas um gesto que, paradoxalmente, lhe parecia essencial. Ela não teve tempo para considerar as consequências imediatas, ou para pensar sobre o que isso significava. Tudo o que sabia era que sentia uma urgência no coração, um sentimento premente que não podia mais ignorar, uma intuição que a chamava a reagir antes que fosse tarde demais. Este SMS de Julien. Esta mensagem foi como uma frase, contundente e definitiva, escrita na gélida simplicidade destas poucas palavras. Clara, tenho coisas para lhe contar. Você não precisa mais esperar nada de mim. Você pode cancelar seus ingressos. Ela havia lido essas palavras várias vezes, mas pareciam não fazer sentido. Um breve suspiro escapou dela e uma forte sensação de vazio tomou conta dela. Esta mensagem, escrita como uma verdade última, ressoou em sua cabeça. Ela nunca imaginou que Julien, com quem compartilhou tantos sonhos e projetos, pudesse um dia ser reduzido sem afeto a essas poucas palavras. Ela sabia que o relacionamento deles havia se tornado distante, mas nunca tanto. Sempre lhe pareceu que brigavam constantemente, que havia sempre uma certa frieza, mas naquele preciso momento já não era indiferença, era o fim. Sua mente estava presa em um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, decepção, mas também uma estranha forma de libertação. Ela sentiu uma espécie de catarse, um alívio brutal, como se esse ultimato inesperado tivesse chegado para encerrar um capítulo que ela havia adiado por muito tempo. Há muito ela girava em torno da ideia de que o casamento deles era apenas uma fachada, uma forma de manter a ordem social e familiar. Mas, naquele momento, ela sabia que não havia como voltar atrás. O que ela ignorou durante anos voltou à sua face. Ela tomou sua decisão num piscar de olhos, como se a razão e a dúvida não importassem mais. Com o telefone nas mãos, o coração batendo mais rápido que o normal, ela havia cancelado seus ingressos. Nem uma palavra para Julien. Não é uma explicação. Foi uma separação, mas não uma separação no sentido tradicional da palavra. Foi uma ruptura consigo mesma, uma ruptura com a imagem que construíra. Uma libertação, sim, mas também um colapso. Agora ela se encontrava num terminal de aeroporto lotado, cercada por viajantes apressados, indiferentes à crise que se desenrolava dentro dela. As pessoas passavam, com pressa de pegar seus voos, de partir para novos destinos, sem suspeitar da tempestade interna que Clara enfrentava. Ela estava ali, congelada neste espaço-tempo suspenso, percebendo aos poucos que aquele momento não era apenas o do cancelamento de seus ingressos. Marcou o fim de um ciclo. O fim de uma vida que ela viveu numa forma de controle, de aparência, de eficiência, mas que, na verdade, a deixou vazia, em busca de algo que ela nem sabia nomear. Julien, por sua vez, estava num escritório isolado,
com os pensamentos completamente desordenados. Ele sabia que o casamento deles havia se deteriorado com o tempo. Ele a viu mergulhar no trabalho, afastando-se um pouco mais a cada dia. Ele se sentia cada vez mais como se fosse apenas uma presença distante em sua vida. Ele se culpou, é claro. Culpava-se por nunca ter estado suficientemente presente, por nunca ter tido forças para falar francamente sobre as suas dificuldades. Mas ele não conseguia encontrar as palavras. Ele nem sabia por onde começar. O que ele temia era o confronto. A verdade. Ele nunca quis enfrentar isso, por medo de perder tudo. Mas, aos poucos, foi entendendo que a relação deles não passava de rotina, uma série de gestos de mau gosto. Ele não queria que ela soubesse. Não imediatamente, não assim. E ainda assim, ele pressionou enviar em um momento de desespero. Ele pensou que a mensagem, por mais fria e abrupta que fosse, seria uma forma de protegê-la, de mantê-la longe dele antes que ela descobrisse a verdade. E ao enviá-lo, ele perdeu o controle de tudo, inclusive de si mesmo. Ele sabia que esta era a última chance de ganhar controle sobre ela. Mas, no fundo, ele também sabia que a decisão já estava tomada. Eles já estavam perdidos. Ele não conseguiu evitar enviar esta mensagem de texto. Esta mensagem brutal não foi apenas um acto de rejeição, foi também um último gesto de controlo numa situação em que ele já não tinha qualquer controlo. Mas o que Julien não sabia é que Clara não foi a única a tomar uma decisão irrevogável naquele dia. Na privacidade do seu escritório, Julien, que ela muitas vezes considerava distante e indiferente, foi ele próprio vítima de uma revelação que o aterrorizou. Embora ele tenha tomado a decisão de encerrar o relacionamento, foi uma escolha ditada pela ansiedade e pelo medo do desconhecido, e não pela certeza absoluta. Disse a si mesmo que a estava protegendo, que a estava preparando para uma separação que considerava inevitável. Mas em seu coração uma guerra silenciosa assolou. Foi ele quem, no fundo, se sentiu perdido, como um homem preso num canto que ele mesmo criou. E ali, na reclusão do seu escritório, no momento em que enviou a mensagem de texto, procurou a paz neste gesto brutal, pensando que acabaria com a dor da incerteza. Mas ele não sabia que sua ação acenderia um fogo que arderia muito mais forte do que seus medos. Clara, por sua vez, sempre foi uma mulher pragmática, como uma construtora da própria vida. No entanto, naquela manhã, confrontada com esta verdade esmagadora, ela de repente sentiu-se vulnerável, enfrentando um vazio interior que nunca tinha tido tempo de examinar. O cancelamento dos seus bilhetes, longe de ser um acto de rebelião ou de fúria, foi antes o movimento desesperado de um coração exausto. Ela se viu no aeroporto sem bagagem, sem planos, sem certeza do que realmente procurava. Ela já não era Clara que sempre controlou a sua vida com uma precisão quase clínica. Ela agora era uma Clara em busca de algo que não sabia nomear. Durante meses, ela sentiu que algo estava errado, muito antes daquela brutal mensagem de texto. A vida deles juntos, antes cheia de risos e cumplicidade, parecia ter desaparecido lentamente. A cada dia, os silêncios entre eles ficavam mais pesados, as discussões mais superficiais. No início, ela se agarrou à ideia de que tudo daria certo, que tudo ainda poderia voltar ao normal se ela se esforçasse o suficiente. Ela havia planejado esta viagem a Nova York, um momento para se reencontrar, para reacender a chama. Mas no fundo ela sabia que estava mentindo para si mesma. A viagem não foi uma verdadeira esperança de reconciliação, mas um último ato de coragem para tentar reconectar-se com o que agora parecia uma memória distante. Olhando para o telefone, esperando a decolagem, ela começou a se perguntar se algum dia havia sido realmente feliz. Ela se lembrou dos primeiros dias juntos, da paixão ardente, dos projetos compartilhados. Mas hoje tudo parecia tão distante, tão artificial. Ela sacrificou sua própria felicidade por uma versão idealizada de sua vida juntos? Será que ela acreditou, durante todo esse tempo, que ser uma mulher perfeita neste casamento era tudo o que ela poderia ser? A verdade o assaltou como uma inundação impetuosa. Talvez tudo o que ela construiu fosse apenas uma ilusão, um castelo de areia enfraquecido pelas ondas da realidade. Ela estava cansada. Cansada de ter que desempenhar um papel, cansada de ser sempre a Clara forte, a Clara competente, a mulher perfeita que todos esperavam. Mas quem era ela realmente no fundo, se era apenas uma mulher perdida num casamento de conveniência, sofrendo a frieza dos silêncios e das coisas não ditas,
procurando desesperadamente unir pedaços do que já não existe. Ela não era mais a mulher que sonhara com Julien em mudar o mundo. Ela não era mais aquela que antes se perdia em conversas profundas com ele, os olhos brilhando com sonhos compartilhados. Não, hoje ela se sentia uma estranha para si mesma. Quando a mensagem de texto de Julien chegou, não era apenas uma mensagem de despedida. Foi um catalisador, um ponto de ruptura, uma verdade brutal que abriu a porta para um mundo que Clara muito evitava. Ela compreendeu, no momento de clareza deslumbrante, que seus desejos haviam sido reprimidos por muito tempo. Ela havia enterrado seus próprios sonhos e verdadeiras aspirações sob uma camada de deveres, expectativas e desempenhos. Esta mensagem de texto forçou-a a enfrentar-se a si mesma, a aceitar que já não podia escapar a esta realidade que lhe tinha escapado. Mas em vez de ceder ao pânico, outro sentimento surgiu dentro dela. A compreensão de que tinha o direito de mudar, o direito de redefinir a sua vida. Estava agora sozinha neste terminal aeroportuário, longe das suas responsabilidades, do seu papel de diretora, da sua imagem de esposa perfeita. O mundo parecia se mover ao seu redor, mas ela não tinha mais certeza se fazia parte dele. O barulho dos anúncios, os passos apressados dos viajantes, as vozes indistintas que se cruzavam, tudo isso lhe parecia distante. Ela se sentiu suspensa em outro espaço-tempo, o da busca pessoal e da introspecção. Mas foi um silêncio pesado, um silêncio que ela nunca tinha conhecido antes. Um silêncio que carregava em si a pergunta sem resposta: o que fazer agora? Ela vagou entre os passageiros, sentindo-se desligada da realidade, sem bagagem, sem objetivo, simplesmente procurando alguma coisa. Talvez a verdade, talvez a paz interior, talvez a liberdade. Ela ainda não sabia, mas uma nova versão de si mesma estava surgindo. Uma versão sem as correntes da perfeição, sem as expectativas de Julien, sem as exigências que ela impunha a si mesma. Esta versão de Clara viu-se agora confrontada com os seus medos, os seus arrependimentos e os seus desejos não expressos. Os sonhos que ela sacrificou no silêncio dos anos de casada foram sendo revelados aos poucos. Eles não estavam mortos, apenas sufocados pela rotina, pelo compromisso, pela falta de comunicação real. Mas agora ela sentia a onda de uma liberdade que nunca conhecera. Uma viagem rumo ao desconhecido, certamente, mas também rumo à redescoberta de si mesmo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de revelações, uma espiral tumultuada que abalou os alicerces da vida de Clara. O confronto que ela tanto temia finalmente chegou. Julien, que sempre foi o homem distante e reservado, de repente se viu vulnerável, um homem devastado pela verdade que escondeu por tanto tempo. Era como se tudo o que construíram juntos se dissolvesse instantaneamente diante de seus olhos. As palavras, pesadas de dor e arrependimento, agitavam-se em sua boca. Ele chorou, chorou como uma criança, com o rosto marcado por anos de mentiras que tentou esconder atrás de uma fachada de dignidade e controle. Ele confessou seus enganos, suas fraquezas, coisas que mantinha enterradas nos reconditos escuros de sua alma, que nunca pensou que teria que enfrentar. Ele contou a ela sobre seus relacionamentos secretos, sua incapacidade de se comunicar com ela, suas necessidades que nunca havia compartilhado. Julien, esse homem que ela amava e respeitava, de repente pareceu um estranho. E, no entanto, Clara não conseguia ignorar a tristeza que comovia o seu coração, este estranho sentimento de empatia por um homem que a traíra e que agora estava partido pela verdade da sua própria existência. Mas Clara não se deixou levar pela onda de compaixão. Ela sabia que era tarde demais. Tarde demais para desculpas. Tarde demais para consertar o que estava irreparavelmente quebrado. Suas lágrimas não eram mais lágrimas de desespero pelo relacionamento deles, mas lágrimas de arrependimento por um relacionamento que havia deixado de existir há muito tempo. Os segredos, a indiferença, as mentiras, tudo isso construiu uma distância que nenhuma palavra poderia superar. A história deles, tudo o que compartilharam, nada mais era do que uma lembrança dolorosa, um eco do passado que não ressoava mais no presente. Clara sentiu-se inicialmente vazia, mas gradualmente uma sensação estranha mas poderosa começou a dominá-la. Ela sentiu raiva, mas também um profundo alívio, como se um peso enorme tivesse acabado de ser tirado de seus ombros. Ela percebeu, naquele exato momento, que toda sua vida não foi dedicada a amar Julien, mas a responder às expectativas externas, as da sociedade, da família e até dos seus próprios medos. Julien, em sua confissão,
esclareceu uma verdade que ela nunca ousou ver. Ela se perdeu no caminho. Ela queria tanto salvar o casamento deles, queria tanto salvar o que já não era mais salvável, que se esqueceu de salvar a si mesma. Ela sacrificou seus sonhos, sua liberdade, sua voz para ser a esposa perfeita, a líder impecável. Mas agora ela entendia que esses sacrifícios a tinham sufocado. E tudo o que ela sempre quis foi que alguém, especialmente ele, a visse de verdade, sem filtro, sem fachada. Naquele dia, Clara percebeu que não estava ali para consertar o que estava irreparavelmente quebrado. Ela não estava mais lá para salvar Julien ou para salvar o casamento deles. O que ela estava pronta para reconstruir era ela mesma. Um projeto muito mais ambicioso e profundo do que tudo o que ela havia imaginado até então. A viagem que ela cancelou, o voo para Nova York, que originalmente pretendia ser uma simples fuga para reacender uma chama moribunda, de repente assumia um significado totalmente novo. Já não se tratava de uma viagem para outro lugar, de um destino geográfico. Foi uma jornada interior. Foi uma jornada para a liberdade. A liberdade de se redescobrir, de questionar a sua própria existência e de escolher reconstruir-se nos seus próprios termos. A reconstrução de uma vida que ela ignorou por muito tempo, uma vida onde ela nunca se permitiu ser verdadeiramente ela mesma, livre de suas escolhas, livre de suas paixões, sem precisar da validação de ninguém. Era hora de Clara parar de se definir através dos outros e começar a se definir. Não havia mais espaço para compromissos, não havia mais espaço para relacionamentos que não nutrem a alma. Clara sabia agora que a sua felicidade não dependia da validação de um homem, por mais querido que fosse. Ele dependia apenas dela, de sua capacidade de ressurgir das próprias cinzas e reconstruir uma vida que ecoasse sua essência mais profunda. Os dias foram passando e Julien, agora sozinho nesta casa que já não parecia um lar, tentou encontrar uma parte de si mesmo nos seus erros. Mas Clara sabia que esse caminho já não lhe pertencia. Ela havia tomado uma decisão irrevogável, não voltaria. Ela sabia que havia sacrificado parte de sua vida, mas não iria continuar se sacrificando por algo que não a alimentava mais. Inscreveu-se em aulas de culinária, paixão que deixou de lado devido à agenda lotada. Ela reservou um tempo para si mesma, para seus amigos, para seus projetos esquecidos. Começou a viajar, não mais para fugir de uma realidade que não queria ver, mas para enriquecer, para se abrir a novas perspectivas, a novas formas de viver. Essa jornada interior que ela havia começado começou a revelar aspectos de si mesma que há muito ela ignorava, sonhos que ela nunca acreditou merecer. A Clara do passado estava morta, mas uma nova Clara, livre e inteira, nasceu das suas cinzas. E ela sabia que seu futuro não dependeria mais de ninguém além dela mesma. Esta viagem interior, que começou como uma simples reação ao caos da sua vida, tornou-se o seu caminho para a paz, a cura e a reinvenção. Ela não estava mais procurando validação, mas sim a verdade, e finalmente encontrou essa verdade.